Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui trabalhando o seu conteúdo de toxicologia forense. No nosso último encontro, nós iniciamos as drogas perturbadoras ou alucinógenas, né? Ou psicodislépticas, como diz a literatura, né? Perturbadoras, modificadoras ou psicodislépticas. E aí nós começamos com a maconha e os dois principais representantes dessa categoria são a maconha e o LSD. Nós falamos da maconha, das formas de obtenção, das formas de apresentação dessa droga e das formas de administração dessa droga, as formas de uso e de consumo. E aí nós vamos fechar aqui a toxicologia forense falando do LSD, tá? O LSD é uma droga semissintética, ou seja, a molécula é parcialmente obtida em laboratório a partir de uma molécula natural, tá? E a molécula de origem, ou seja, o precursor, em farmácia, em química, nós chamamos de precursor, uma molécula que dá origem a outra. Precursor são os reagentes que darão origem ao produto, o reagente que dará origem ao produto. Química do ensino médio, revisão. Então, o LSD é o produto da reação de uma droga natural em laboratório que vai produzir uma droga semissintética, tá? Essa substância é proveniente de um fungo, é um fungo que produz essa substância, é o fungo que ataca o centeio, tá? Fungo conhecido popularmente como ergot, é um fungo preto que ataca o raminho de centeio, de cereal, tá? Cientificamente conhecido como Clavíceps purpúrea. Então, o produto do metabolismo desse ergot, desse Clavíceps purpúrea, é um alcaloide, uma substância química da categoria dos alcaloides. Esse alcaloide, quando trabalhado em laboratório, dá origem à molécula semissintética de LSD. Quem descobriu essa droga foi o químico alemão Hoffmann, tá? E aí ele testou a droga nele próprio. Alguns historiadores dizem que acidentalmente, outros dizem que propositalmente, e aí ele sentiu os efeitos da substância. É uma droga muito potente, usada em doses da ordem de micrograma, capaz de proporcionar intensos efeitos ao usuário por longos períodos. Os efeitos duram de 4 a 12 horas, a depender da via de administração, a depender da sensibilidade do usuário, tá? E vamos dar uma olhada aí nas ilustrações, em alguns tópicos interessantes dessa droga. Então é a droga, o LSD, às vezes chamada de LSD 25 por alguns autores, tá? É a droga semissintética, né? Conhecida como dietilamida do ácido lisérgico, tá? Proveniente da substância produzida pelo fungo Clavíceps purpúrea, tá? Então o fungo produz o alcaloide, né? O fungo produz o alcaloide, que trabalhado no laboratório produz o LSD, tá? Então é isso. Popularmente conhecido como ergot, o fungo. Olha aí o raminho de centeio e olha os grãos do cereal atacados por esse fungo, tá? O grão fica preto, porque o metabolismo do fungo libera substâncias que atacam o carboidrato desse cereal aí. Foi o Albert Hofmann, da indústria química e farmacêutica Sandoz, que final da década de 30, início da década de 40, lá na Suíça, descobriu essa substância. Alguns dizem que ele ingeriu a substância acidentalmente.
ocasião em que ele experimentou os efeitos sensoriais intensos da droga, tá? E outros dizem que foi propositalmente. Hoje em dia, o LSD entra no Brasil, às vezes proveniente de países da Europa, tá? É mais comum em estados da região sul e sudeste. Voltando aqui na tela, é uma droga de usuários de alto poder aquisitivo, porque a depender da localidade, uma unidade que contém o princípio ativo pode custar aí de 50 a 250 reais, e juntamente com o êxtase é uma das drogas mais consumidas nas festas raves, né? Como nós vimos anteriormente, a expressão rave provém de delírio, né? É o nome usado para designar essas festas de música eletrônica que duram feriados prolongados, finais de semana prolongados, né? O pessoal vai para ouvir música eletrônica, né? Só que não. Geralmente são em lugares afastados, em lugares tipo retiro, fazendas, chácaras, sítios, tá? Montam-se as tendas lá de música eletrônica em locais afastados, né? Justamente para facilitar a comercialização dessas substâncias. Muitas vezes, não raramente, a organização do evento está envolvida, mas alguns promotores de eventos e os usuários preferem também por motivo de discrição, né? E ao longo da festa lá, ao longo de 2 ou 3 dias, algumas às vezes se estendem até por uma semana em período de férias, né? O pessoal usa com grande frequência essas drogas sintéticas ou semissintéticas, né? Tecnicamente falando, são semissintéticas, eles chamam de sintéticas. O LSD se apresenta na forma de confeitos, né? Balas balas embebidas de gotas de microgramas do princípio ativo ou de selos, né? Como você vê na ilustraçãozinha aí, ó. Selos coloridos, selos ilustrados, né? Ou balas ou confeitos, tá? Então é dessa forma aí que é comercializada e que é usada, certo? A absorção é rápida, começa por volta de 30 minutos, a depender do organismo de cada um e da forma de ingestão, né? Leva de 30 a 90 minutos para ocorrer a absorção completa. O início do efeito começa por volta de 10 minutos após a administração e o efeito dura de 6 a 12 horas, né? Aí os efeitos são os mais variados possíveis, geralmente relacionados a alucinações, a sensações variadas dos sentidos, tá? E depende da sensibilidade de cada usuário, certo? O indivíduo muda completamente a forma como ele vê o ambiente, de interagir com as pessoas, de interagir com o ambiente, né? E eles relatam muito frequentemente as distorções de percepção de cores, formas e contornos dos objetos que eles presenciam, né? Um efeito descrito pela literatura é a sinestesia, que são alucinações táteis, sonoras e visuais ao mesmo tempo. Além disso, a noção de tempo e de espaço dos indivíduos ficam distorcidas, né? As alucinações, os usuários às vezes têm alucinações chamadas de boas viagens ou viagens ruins, né? Bad trip ou good trip, a depender do tipo de sensação que eles têm, né? E muito frequentemente eles têm sensação de perseguição e de grandiosidade. A exemplo dessa ilustração aí, que é muito comum em selos de LSD, tá? Essa pessoa flutuando aí, voando em uma bicicleta. Quando ocorre intoxicação aguda, uso de grandes doses em pequenos intervalos de tempo, né? Muito comumente o usuário comete
crimes, a exemplo do homicídio, furtos, roubos e, às vezes, suicídio, tá? Sinais físicos apresentados pelos usuários. Essas imagens coloridas assim, imagens computacionais de tentativa de ilustrar o que os usuários descrevem que vem. Se você olhar para essa imagem fixamente aí, ó, parece que ela está em movimento, né? Embora a gente não tenha usado a substância, né? Mas essas coisas, essas formas, contornos multicoloridos, é a descrição da sensação que eles têm, tá? Os efeitos e os sinais visíveis dos usuários quando sob o efeito da droga. Dilatação das pupilas, né? Que a literatura chama de midríase. Por que esses termos, professor? Porque se cair no enunciado da sua prova, você tem que saber. Midríase é dilatação da pupila, né? E contração é miose, tá? Midríase e miose. Sudorese intensa, desidratação intensa. Desidratação intensa e sede, tá? Há relatos de que em determinadas festas rave, água é mais caro que bebida alcoólica ou que refrigerante, suco, porque esses usuários sentem muita sede, tá? Intensa estimulação, excitação. E essas sensações que eles têm, essas alucinações, causam perturbação psíquica e causam perigo, risco de morte, risco de vida, tá? Um relato comum em usuários de êxtase são os flashbacks. Voltando aqui na tela, o que são os flashbacks? Flashback é o seguinte: o usuário está numa situação cotidiana comum em que ele não usou a droga. Do nada, repentinamente, pode ser no trabalho, na escola, na faculdade, na academia, em casa, com a família, lá na mesa de jantar, repentinamente ele tem os efeitos de alucinações, de excitação extrema proporcionada pela droga, tá? Há vários relatos, é muito comum esse tipo de relato. Ou seja, ele não usou a droga, mas repentinamente é como se ele tivesse usado. Qual a explicação que a ciência encontrou para isso, que a bioquímica e a química encontrou para isso? A molécula do LSD é uma molécula de estrutura orgânica, tá? Então, pela regra básica lá da química, de que semelhante dissolve semelhante, essa molécula orgânica se combina muito bem com as estruturas lipídicas do nosso corpo, a exemplo do tecido e das células adiposas. Então, determinadas porções da droga que não tenham sido metabolizadas podem se acumular no tecido ou nas células adiposas, tá? E em determinado momento, em qualquer momento, ela pode voltar para a corrente sanguínea e interagir com os receptores, tá? Interagir com as células nervosas, com os neurônios e proporcionar à pessoa os mesmos efeitos de quando ela usa a droga. É como se a droga estivesse guardada lá, intacta, sem ser metabolizada no tecido adiposo, tá? Em algum momento, o organismo consome essa reserva de energia que vai entrar no sangue juntamente com a droga. E aí o usuário vai experimentar os efeitos de quando usa a droga. Esses são os flashbacks, tá? É sentir os efeitos da droga sem ter usado a droga em momento imediatamente anterior, tá? Causa tolerância, voltando aqui, o que é tolerância, só para a gente revisar.
A tolerância é a necessidade de usar doses cada vez maiores para ter os efeitos desejados e esperados da droga, tá? Tolerância, dependência e síndrome de abstinência são 3 conceitos muito cobrados pelas bancas no tópico de toxicologia forense, tá? Então esses 3 conceitos você tem que conhecer, tem que saber. Efeito rebote é mais para pessoas da área, farmacêuticos, profissionais de saúde, médicos, por exemplo, tá? Nós mencionamos efeito rebote nas aulas anteriores. Causa tolerância, mas não causa síndrome de abstinência. Dificilmente causa dependência, tá? Então são esses os relatos, é isso que consta da literatura no tópico de toxicologia forense, na parte de drogas perturbadoras ou alucinógenas ou modificadoras ou psicodislépticas, principais representantes mais comumente cobrados nas provas, maconha e LSD. Então é isso, pessoal. A parte de toxicologia forense a gente conclui por aqui, tá? Um abraço, bons estudos e até a próxima.